Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a importância da cobertura morta para as nossas hortas. Lembrando que essa cobertura morta não necessariamente precisa ser utilizada restritamente nas hortas, mas pode ser utilizada em pomares e em outros espaços. Eu sou a Jaciane, seja muito bem-vinda ao canal e já vou adiantar do que se trata essa cobertura morta. O que é cobertura morta? Na verdade, cobertura morta é todo tipo de material que nós utilizamos principalmente para reter a umidade do solo e também para enriquecer esse solo ainda mais com matéria orgânica. E para estarmos fazendo essa cobertura, podemos estar utilizando todo tipo de material, especialmente aqueles materiais que muitas das vezes nós jogamos no lixo. Então nós podemos estar reutilizando esses mesmos materiais. A gente pode utilizar desde cascas de legumes, como esse legume aqui, que é a leguminosa do feijão labi-labi, também conhecida como feijão mangalô, mas também podemos estar utilizando outros materiais, a exemplo de palhas, de capins, restos de grama, restos de podas também. Podemos estar utilizando também serragens e outros materiais. É muito importante que esses materiais, ao ser depositado no solo, ele já deve estar decomposto. Então não podemos estar utilizando esses materiais antes da decomposição. Isso porque esses materiais, antes da decomposição, muitas das vezes acaba passando pelo processo de fermentação, especialmente as folhas mais verdes que ainda não estão secas. Então, esse processo de fermentação gera um calor e esse calor muitas vezes pode estar queimando as raízes das plantas e, consequentemente, até mesmo levando-as à morte. E agora que já falamos algumas informações a respeito da cobertura morta, vamos listar algumas das tantas vantagens de estarmos utilizando esse tipo de cobertura na nossa horta. A cobertura morta ajuda a reduzir a perda de umidade do solo. Isso é muito importante, principalmente em regiões de climas mais quentes. Isso porque, na maioria das vezes, regamos as nossas plantas e poucas horas depois, observamos que o solo já está totalmente seco, ou seja, a água já foi evaporada. Então, a cobertura morta evita que essa evaporação da água aconteça de forma mais lenta, né? Então, vai aumentar a umidade do solo. Além disso, vai aumentar também o número de micro-organismos na terra, ou seja, vai enriquecer a terra com mais matéria orgânica. Também vai proteger o solo contra ventos e impactos da chuva ou regas. Isso também é importante, porque muitas das vezes regamos a nossa horta, as nossas plantas, e o impacto da chuva ou até mesmo da rega acaba retirando a adubação, acaba muitas das vezes até danificando as raízes das plantas. Então a cobertura morta vai reduzir esses impactos tanto do vento como também da água. Também vai reduzir a infestação de ervas daninhas. Então, a cobertura morta também tem essa finalidade de estar evitando a propagação, né, de ervas daninhas na nossa horta. Também vai melhorar a aeração do solo, ou seja, o solo vai ficar ainda mais solto, bem mais leve. E, por fim, também vai reduzir as variações de temperatura do solo. Só uma observação a respeito da cobertura morta. No que diz respeito a ambientes, a solos mais propensos à umidade, isso é, a encharcamento. Então, se o seu solo já for propenso a encharcamento, a alta umidade, então você precisa ter cuidado ao utilizar a cobertura morta, dando uma atenção especial, especialmente para a espessura dessa cobertura. Então, nesse tipo de solo que é mais propenso a encharcamento, a cobertura morta não pode ter uma espessura muito grande, então a espessura tem que ser bem pequena para evitar ainda mais um encharcamento desse solo. E sabemos que um solo propenso ao encharcamento pode até levar à morte das suas plantas, mas é bom você ficar atento
nunca diz respeito a essa questão da umidade, porque como vimos, a cobertura morta vai reter a umidade do solo. Então, se o solo já é propenso a encharcamento, esse solo vai ficar ainda mais encharcado. E esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente falou da importância da cobertura morta, falamos das inúmeras vantagens de estarmos utilizando essas coberturas nas nossas hortas, mas também em outros espaços. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.